Hoje o nosso estudo espírita, ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje são nossos amigos e facilitadores, Andréia Fernandes e Márcio Torres. Uma boa noite e bom estudo a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, nesse estudo Perguntas e Respostas. Nós ainda estamos fazendo o estudo online devido à quarentena e saudamos aos nossos amigos internautas que nos acompanham mundo afora. Nós vamos dar início às perguntas que já foram nos enviadas por e-mail e pelo Facebook. A nossa amiga Andréia vai começar. Eu desejo a todos um bom estudo e que Deus nos ajude. Acho que agora foi. Deu. Então, Márcio, primeira pergunta de hoje. Qual a diferença entre karma e reencarnação? Então, as pessoas confundem muito karma e reencarnação. Karma vem dos Vedas, é uma palavra em sânscrito, que quer dizer punição. Então, ele designa que todos nós seremos punidos, é uma forma de aprendizado. E se você fez algo com alguém, você vai sofrer pela mesma lei, né? Alguns diriam que seria lei de causa e efeito, mas ela não entra na lei de causa e efeito, porque na reencarnação nós temos um aprendizado, né? É como se a gente reencarnasse, eu não obrigatoriamente vou passar pelaquela mesma situação. Eu posso ter um sentimento de algo que aconteceu que vai me trazer aquela mesma dor e um aprendizado. No karma, eu passo exatamente a dor que eu causei no outro. Eu falo isso porque eu estudei medicina chinesa e o karma está sempre contido ali. E até um tempo atrás eu tinha essa confusão de karma. E aí depois eu fui entender a diferença. O karma é punitivo, tá? E a reencarnação é aquilo que te ensina, é aprendizado. Então não quer dizer que eu vá sofrer o olho por olho, dente por dente, né? Não é um caso fechado específico, não quer dizer que eu vá sofrer aquilo que eu passei, mas eu posso, com outras ações, ter o mesmo sentimento e, com isso, o mesmo aprendizado. Ok? Ok. Eu até não sou muito fã dessa palavra karma, não, sabe, Andréia? Porque a palavra karma nos dá a entender que é algo que você tem que passar, né? Seria como se fosse o destino, algo traçado e algo que você não pode alterar, imutável. E, na verdade, isso não existe, né? Às vezes, a gente até usa aqui sem querer, até mesmo por hábito, né? Às vezes fala sem perceber. Mas eu acho que o karma não se encaixa dentro da doutrina espírita, né? A gente sabe que existe um projeto existencial, mas é um projeto probabilístico, né? É um projeto de probabilidade que nós podemos alterar ao longo da nossa jornada terrena. Então, eu acho que karma, na verdade, eu até não acho que nem combine muito com a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação é você voltar à carne, né? É você retornar ao corpo de carne para dar início, dar sequência ou recomeçar algo que você não conseguiu terminar ou deixou de fazer, né? E essa nova encarnação que você está fazendo, ela é totalmente probabilística, né? Não existe um destino. Lógico, existem coisas que a gente vai ter que resgatar, que a gente vai ter, mas isso tudo pode ser alterado, a gente sabe disso pelo livre-arbítrio. Nós temos uma outra pergunta aqui. Existe tempo determinado para a reencarnação? Não, não existe um tempo determinado. A reencarnação, ela acontece de acordo com a necessidade de cada ser, né? Existem casos de meses, de anos, existem casos de séculos, né? E isso vai depender da necessidade daquele ser. De acordo com a doutrina espírita, nós praticamente, né, sempre nos reencontramos com aqueles que são afins, né? Então, se a gente tem uma média de vida em torno de 80 anos,
e eu preciso, talvez, continuar esse trabalho numa outra encarnação com as mesmas criaturas, é lógico que essas criaturas também têm que estar desencarnadas para depois programar uma nova encarnação e um novo reencontro. Se a gente for fazer um cálculo médio, a gente pode chutar aí entre 280 e 300 anos em média, mas esse é um cálculo nosso, tá? Então, assim, porque não existe um prazo determinado, existe um tempo. E esse tempo vai depender da necessidade de cada ser e do projeto existencial que ele agora está abraçando para tentar aí o seu progresso. E a gente também tem que sair dessa história, né, Márcia, de achar que tudo né? Vai reencarnar, morreu hoje, vai reencarnar daqui a 70 anos. Não existe isso, né? É a necessidade, como o Márcio falou, a necessidade de cada um de nós. A minha necessidade é diferente da dele, né? Que é diferente da sua. Então, isso é assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: todos vamos reencarnar. O tempo vai se fazer necessário dentro daquilo que for a minha necessidade quando eu estiver na necessidade. Tirando isso, é a única certeza que a gente tem, né? Então, vamos lá. A próxima. Como alguém pode ser feliz se só enfrenta dificuldades? Então, na verdade, a dificuldade ela vem para nos melhorar, né? A dificuldade ela vem exatamente naquele ponto que nós precisamos de estarmos melhores. E todos nós que estamos aqui, nós passamos por dificuldades. Ninguém vem aqui só para sorrir, ser feliz e vai virar um marasmo tão grande que ele vai falar assim, estou cansado de ser feliz. E também a felicidade não é desse mundo. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando eu reencarno, eu tenho as minhas propostas de aprendizado, né? E essa felicidade, ela vai vir de acordo com o meu entendimento e aceitação de cada situação que eu passo. Eu posso ter um câncer e ser rebelde a isso, né? Ser uma pessoa que fica lá, o médico chega e me atender, eu jogo qualquer coisa na minha frente, que eu estou com ódio porque eu estou com câncer. Mas eu posso ser uma pessoa que passa por um câncer e se transforma numa pessoa 3 vezes melhor do que ela já foi. Então, isso é muito relativo. Que uma pessoa não pode ser feliz porque está passando por uma dificuldade, eu penso, grifo meu, é obrigação nossa sermos felizes. Não essa felicidade que a gente pensa e que Jesus disse que essa felicidade não é desse mundo. Mas nós devemos criar uma atmosfera de felicidade para nos envolver e nos ajudar a passar pelas dificuldades. Porque quando eu crio uma atmosfera de animosidade com aquilo que eu não aceito, que eu fico rebelde, eu transformo aquela lição para mim que às vezes teria um peso, eu transformo ela em 2 pesos. Então isso depende muito de cada um. O que você vê como infelicidade, né? Tem gente que vê pobreza como infelicidade. Tem pobre passando por ela super feliz. Você vai lá, dá comida para ele sai feliz, ainda te ensina, te dá lições. Então isso é nosso, é de cada um. E tem possibilidade de ser feliz passando dificuldades? Tem sim. Quantas pessoas você vê que está passando por dificuldades, se fosse eu no lugar dela, eu não daria conta, né? E ela te dando show de momento de expiação. Ela te ensinando como fazer e você está ali para poder aprender com ela. Então, transforme esse sofrimento no máximo de felicidade que você puder trazer para você e para quem está ao seu redor. André, é até interessantíssimo isso aí, que isso aí dá uma palestra, né? O que eu penso é o seguinte: a felicidade, a gente busca muito felicidade no externo. A gente busca felicidade nas pessoas, no sexo, no dinheiro, em viagens, em prazeres momentâneos. A gente foge, né? Então, assim, quando na verdade a felicidade é algo interior. Independe de onde você está. Quantas pessoas estão em palácios depressivas? Quantas pessoas estão em casebres felizes? Né? Quantas pessoas estão com a saúde perfeita e depressivo? Quantas pessoas estão doentes e mesmo assim mantêm o otimismo e a alegria? Então,
felicidade é algo interno. Você falou assim, que Jesus nos ensinou que a felicidade não é deste mundo. E a gente analisa que mundo é uma condição psíquica humana. Mundo não é o planeta, né? O planeta sobrevive sem nós. Se toda a humanidade acabar, o planeta continua. E até melhor. Até melhor, porque nós não vamos interferir mais. Os animais vão continuar, a natureza vai continuar, o vento vai soprar, o mundo não vai deixar, o planeta não vai deixar de existir, né? Então, quando ele fala que Jesus falava, a felicidade não é deste mundo, ele está falando desse mundo interior que nós ainda temos em nós. Ela não faz parte de nós, a felicidade ainda. Por quê? Porque nós somos muito apegados. Nós somos muito de querer as coisas que talvez nós não podemos e principalmente não merecemos ainda. E a gente fica depressivo, a gente se amargura, a gente fica triste, né? Enquanto a gente busca felicidade externo, a gente não é feliz. Porque a felicidade é uma construção íntima de cada um. Essa é a verdadeira felicidade. Problemas, a encarnação, a função da encarnação é justamente problemas que eu causei em algum momento das minhas vidas anteriores ou até na atual, e o objetivo dela é me fazer refletir, me fazer buscar, me fazer crescer, me fazer evoluir. Porque se não fossem os problemas, a vida seria chata. Chata. Hoje eu até estava comentando no armazém lá perto de casa, que eu fui buscar uma verdura para o almoço. Eu estava comentando com o dono do armazém. Eu falei assim, é muito engraçado. Quando a gente tem que trabalhar, a gente fica doido para ficar em casa. Quando a gente é obrigado a ficar em casa, está todo mundo louco para trabalhar. Ninguém mais está aguentando ficar parado. Porque nós não fomos feitos para ficarem parados. Não é da nossa natureza. Aliás, na lei divina, não existe esse termo parado. Observe o universo. Não existe um astro parado no universo. A nossa natureza, ela se movimenta o tempo todo. O nosso corpo, existem células se movimentando. O nosso coração está batendo sozinho, o nosso intestino está funcionando, os nossos organismos todos. Não existe nada parado, mas a gente quer ficar parado. E que graça teria, ou melhor dizendo, que mérito eu teria se eu não tivesse os problemas para vencer? Porque o que faz a gente ser grande é as vitórias do dia a dia. E é a vitória com alegria. Com alegria. Eu posso estar vivendo um momento, um problema qualquer, e estar em total desespero. A Andréia está vivendo um problema idêntico, mas idêntico, em paz e tranquila. Qual que é a diferença? É a forma como eu olho. O sofrimento é uma construção humana. A dor é uma construção divina. Eu falo, Andréia, que a dor é um sino, uma sirene que Deus nos dá para nos dizer que algo está errado e precisa ser melhorado. Porque a dor serve para isso. A dor serve para que eu não fique parado, para que eu me movimente, para que eu faça as coisas acontecerem ao meu redor. Porque a dor faz parte da lei do trabalho, uma lei divina. É lei do trabalho. O trabalho é importante para o nosso crescimento. E a gente fica achando que trabalho é sofrimento, que trabalho porque o sofrimento é como eu olho para a dor. Se eu olho para a dor e me coloco de vítima dessa dor, vítima de Deus, vítima da vida, vítima da família, vítima da sociedade, vítima dos relacionamentos, aí eu vou sofrer. Porque eu estou esperando que esse algo externo venha solucionar os problemas para mim. Mas quando eu vejo a dor e os problemas com confiança em Deus, sabendo que se Deus, que é o meu Pai, que me ama acima de qualquer coisa, permite que eu esteja ali naquele momento, é porque ali é o aprendizado que eu necessito. Então eu tenho que olhar com alegria e procurar entender assim, o que eu preciso aprender agora nesse momento com isso que eu estou vivendo? Qual o ensinamento que isso está me trazendo? Nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo aí, o que será que Deus espera da humanidade nesse momento? Porque não existe castigo, Deus é um Pai que não castiga ninguém.
Não existe castigo. Ninguém está sendo castigado por Deus. Não foi Deus que inventou o vírus. Não foi Deus que inventou doenças. Não foi Deus que inventou a morte. Porque a morte, na verdade, não existe. A morte é uma troca de uniforme carnal. É tirar uma roupa velha e botar uma nova. Eu espero até mais bonitinho na próxima. Mas é isso. Agora, se eu ficar lamentando, sofrendo, minha vida, por que eu? Eu escuto muito isso. Mas por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Porque foi você quem causou. O vizinho podia, né? É sempre o vizinho pode. O vizinho sempre pode. Com os outros não tem problema. E a gente ainda fala, que pena, lamento. Mas lá no fundo está assim, que bom que não foi comigo. Porque a gente acha que a gente é especial. A gente tem mania de achar que Deus me predileta. Eu sou o filho predileto de Deus. Deus criou, hoje encarnado, cerca de 7 bilhões e meio de criaturas, mas eu sou especial. Eu sou especial. Então Deus não pode fazer nada comigo. E na verdade Deus não faz nada, quem fazemos somos nós. Nós somos os construtores desses erros. Então não vamos achar que os problemas da vida, as dificuldades, os obstáculos, foi imposto por Deus, porque não foi. É ali o grande aprendizado para que eu, espírito imortal que sou, ao retornar para o meu mundo real, que é o mundo espiritual, eu volte melhor. Eu volte melhor. Do contrário, o que adiantaria? De que adiantaria? Eu vir, ter tudo de bom e do melhor, não ter uma dorzinha de cabeça sequer com nada, aí eu morri e acabou. Tá? Que tem sem graça? Não é? É muito sem graça. Fé em Deus, fé na vida. Uma pergunta aqui. Na ciência espírita, há confirmação da reencarnação, não só na ciência espírita, como na ciência tradicional. A reencarnação, nós espíritas, nós somos até suspeitos para falar, porque a gente convive com isso 24 horas por dia. A gente tem a comunicação com os amigos espirituais, tem a comunicação com os inimigos espirituais, principalmente, que estão conosco o tempo todo aí, tentando nos alertar para os nossos erros. Agora, a ciência humana, a ciência tradicional, já vem trabalhando a reencarnação há muito tempo. Há muito tempo. Tem países aí, como a Rússia, que desde os anos 50, ou antes ali, com a criação da câmara Kirlian, e outras coisas, estudam isso. Tem fatos reais que acontecem cotidianamente no mundo, de pessoas que lembram da vida passada, com detalhes riquíssimos de detalhes ali, e eles vão estudar aquilo, buscar aquilo, e comprovam que aquilo é verdadeiro. Existe um lado da ciência materialista que fala que isso é DNA herdado, não sei o quê, mas e quantas pessoas nem parentes são? Uma pessoa lembra de uma encarnação que não tem parentesco sanguíneo nenhum com a atual existência dela. Existe um filme, acho que é Minha Vida em Outras Vidas. A mulher americana que nunca tinha ido lá na Irlanda, se eu não me engano, e lembrava de uma vida dela, que ela foi mãe de não sei o que, lá dos meninos, tal, e ela morreu. E tinha um filho que era predileto dela, todos eram amados, mas um era aquele mais amoroso, mais atencioso e tal. Aí o marido dela atual, depois de levá-la em vários psicanalistas, psicólogos e tal, resolve levá-la lá no país, na Irlanda. Quando ela chega naquele lugarejo, naquela cidadezinha, ela conhece todas as ruas, as pessoas mais velhas. Aí um senhor vira para ela e fala assim: de todos os filhos dessa senhora que a senhora está falando aí, só um desencarnou, o resto está vivo. Aí ela encontrou na nova encarnação, ela nessa época aí com uns 30 e poucos anos, os filhos todos com mais de 80, tudo velhinho. Ela senta com eles e conta caso para eles que só a mãe poderia saber. E eles a reconhecem como a mãe deles desencarnada. E é um fato real. Tem um na internet, vai achar lá, o menino Charles, que foi piloto da Segunda Guerra, morreu, e lembra disso. Tem o livro, De Volta. Então assim, tem vários. Mânica, um filme também lá da Índia, se eu não me engano.
Tem muitos casos relatados, muitos casos relatados. Então, provar a reencarnação já está mais do que provado. O problema nosso, não desmerecendo nossas irmãs, queridas religiões, outras, é que eles mantêm, por segurança da própria ideologia deles, que não existe a reencarnação, porque senão tudo que eles trouxeram até agora vai por água abaixo. Mas o próprio Cristo falou da reencarnação. Vamos lembrar aqui. Existiu um grande profeta bíblico chamado Elias, lá na Bíblia. Elias foi um profeta, que tentou levar a ideia do Deus único ao Egito, e lá provou para o faraó que o Deus único era o mais, mais forte e mais poderoso que os deuses que ele acreditava. O faraó aceita o Deus único e pergunta para Elias assim: o que tu queres que eu faça? Elias fala assim: eu quero a cabeça dos 500 sacerdotes. O faraó vai lá e beleza, mas era um grande profeta de Deus, cometeu um erro bárbaro. Depois que Elias foi embora, outros profetas falaram que antes da vinda do Messias, Elias teria que voltar. Correto? Bom, um dia Jesus sentado ali com seus apóstolos, fala assim: mestre, cadê Elias? Está lá na Bíblia, com todas as palavras, a não ser que já sofreu alguma alteração. Porque a Bíblia, cada religião faz a seu bel prazer. Mas nas Bíblias, você vai olhar lá que está escrito assim: em verdade, verdade vos digo, Elias é João Batista. O João Batista, primo dele, que também foi decapitado, talvez pela lei de causa e efeito. Primo dele, primo segundo grau. Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de Elias, de João Batista. Só que na Bíblia me dá o nome da mãe, Isabel, e do pai, Zacarias. A mãe e o pai de João Batista era conhecido. E eu pergunto a vocês, amigos internautas que estão nos acompanhando: uma pessoa que já havia morrido aí 3.000 anos antes de Jesus, voltou ao mundo em um outro corpo, com outro nome, com um pai e uma mãe conhecidos. Isso é o quê? Ressurreição ou reencarnação? Jesus me afirma que Elias é João Batista. Então isso nos faz ver que quando na época do Cristo falava-se em talvez ressurreição, porque eu desconheço a tradução original da palavra lá, do hebraico, aramaico lá para os dias de hoje, a ideia era de que uma pessoa que morreu volta. Simples. Uma pessoa que morreu vai voltar. Porque do contrário não existe. Gente, vamos pensar em Deus, esse Pai maravilhoso de amor. Andréia, antes que eu pense em fazer alguma coisa, Deus já sabe o que eu vou fazer. Foi Ele que me criou. Eu sou fruto dele. Entendeu? Seria justo Deus permitir que eu viesse com uma deficiência moral qualquer e depois eu ficaria abandonado num inferno para o resto da eternidade, pagando por uma coisa que Deus poderia ter evitado? Não tem jeito de pensar assim. Ou eu acredito que Deus é um Pai de amor perfeito, ou eu acredito que não existe mais nada. Eu acredito que Deus é um Pai de amor perfeito. Aliás, eu não acredito, eu tenho certeza, eu tenho fé raciocinada que Deus é um Pai de amor. Então, a reencarnação está mais do que comprovado. O problema é que nós somos preguiçosos, a gente quer que tudo venha mastigado, a gente não quer ler, a gente não quer pesquisar, a gente não quer estudar, e prefere ficar escutando o que os outros falam para mim. Aí eu vou comendo a comida mastigada que o outro me dá, porque eu tenho preguiça de buscar a informação. E Jesus nos alerta: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vem através do conhecimento e ela liberta da minha própria ignorância. Não é isso? Tem um cientista, já faleceu, ele chama Ian Stevenson. Ele passou 40 anos da vida dele tentando provar a reencarnação.
E é aquela história, como o Márcio falou, é difícil, porque nós queremos coisas que já estejam mastigadas, e certeza, né? Não, saiu ontem no jornal a reencarnação, isso. Então agora eu tenho que acreditar na reencarnação, porque falou, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, Jesus, em outra passagem, quando ele conversa com Nicodemos, ninguém pode ver o céu se não renascer de novo. Ele, mas mestre, me explica sobre isso. Ele vai, como você, rei dos judeus, não sabe sobre essa história? Né? E aí ele deixa uma frase que eu gosto muito de lembrar ela sempre. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre trago ela à tona. Aí Jesus responde para ele assim, eu trouxe para o mundo a luz, mas vocês insistem em ficar na obscuridade. Então, para mim, isso fecha essa história, não é? Sem contar em vários casos de indianos que reencarnam, e eles pegam a mão do pai atual e levam lá na casa onde eles viveram, e ainda tem familiares deles lá. Então, assim, tem muitos estudos, tem livros escritos, tem o livro desse piloto que reencarnou, que chama A Volta. Tem filmes, gente, cada dia mais está saindo filme. Vai sair um filme agora da Pixar, um desenho sobre reencarnação. Então, assim, isso está vindo a nós como tem que ser. Como Deus é, sutil. Porque, se for de uma vez, vai ter muita gente sem onde colocar o pé no chão. Exato. Então, as coisas têm que vir a gente sutilmente para que a gente possa, digerindo isso devagar, tendo a aceitação, porque muita religião iria ficar sem base. Não tem base. Também. Então, assim, tudo muito devagar. Tem estudiosos brasileiros, tá? Tem livros brasileiros que mostram pessoas que foram reencarnadas após tiro e ele conserva a cicatriz, né? Nunca teve nada ali. Então, assim, tem N coisas. Se você deseja não comer um mastigado e quiser, né, ver coisas novas. Sou eu? Então, vamos lá. Como o céu... Como o céu e o inferno são vistos pela doutrina espírita. Então, também dá uma palestra, né? Céu e inferno não existe assim para nós circunscrito. Não existe um lugar, né, Márcio? Um lugar que está lá, aqui é o céu, aqui é o inferno, ou ao contrário. Isso está em nós, né? Fica muita gente preocupada que inferno é um umbral, né? Eu diria para vocês que talvez aqui hoje na nossa vida, para muita gente é mais inferno do que um próprio de umbral. Mas é o estado de consciência. Então, se eu venho a essa reencarnação, produzo, me melhoro, claro que eu não vou resolver todos os meus problemas numa única reencarnação, mas eu começo a caminhar. E isso me traz um estado de consciência de dever cumprido, né? De autoaceitação, de autoentendimento. E isso me faz ir para estados de casas espirituais que eu considero o céu, né? O nosso lar, para muitos, é um céu de lugar, né? O Chico, todo mundo fica muito preocupado com o umbral novamente. O Chico, as pessoas perguntam, o Chico foi para o umbral, Márcio? Não, com certeza não. Você acredita que ele foi por minutos? Mesmo. Mas é o estado de consciência, é aquele sofrimento que a gente tem pós-morte, isso. Então, você perde um pouco o nível. Ele era o Chico. Imagina nós, Márcio. Então, tudo é estado de consciência, como a pergunta que falou sobre o sofrimento e a pessoa ser feliz. Estado de consciência, aceitação, entendimento, perturbação, todos nós temos, sofrimento todos nós temos. Agora, o que a gente tem que parar é de circunscrever lugares. Não existe céu. O céu é o que você cria para você. É o estado de consciência que você traz. Inferno é aquilo que você decidiu viver com todas as suas forças, sendo negativo, trazendo tudo de ruim, não querendo se melhorar, praticando maldade. Então isso me traz para o inferno. Então a gente tem que ter esse entendimento, estado mental. É isso que eu tenho que mostrar em mim. Eu tenho um estado... Eu estou no inferno. Posso estar minha vida está péssima. Está tudo dando errado, Márcio. Mas eu tenho um estado mental que eu estou no paraíso. Então, para mim, tá, todo mundo vai dizer, mas você está assim, mas você está bem? Estou ótima. Estado mental, construção, entendimento. Tudo que a gente entende
não nos causa medo. Tudo que você sabe que você está aqui para cumprir, mas eu não lembro. Se está acontecendo e está repetindo na sua vida, você tem que cumprir. Porque senão você vai voltar lá para o inferno, né, consciente, e depois voltar de novo. E essa opção é só sua. Se você vai poder viver um inferno ou viver um céu. Consciência, né? E a gente não tem que ter medo. Tem que trabalhar para produzir felicidade. Jesus nasceu tão simples para mostrar para nós que a simplicidade é o que a gente precisa. É o necessário. E a gente acha que a nossa felicidade está toda embasada. O nosso céu só tem dinheiro, Márcio. O nosso céu está lá em Abu Dhabi. Tá? Então, e se a gente pensar em inferno, seria Etiópia. Não é? Estado, esse aí está circunscrito. Mas foi pela matéria. Agora, quantas pessoas vivem em Abu Dhabi, como o Márcio falou aqui, milionários em sua casa, vivendo o próprio inferno? E quantas pessoas vivem lá em Etiópia e tem um estado de céu? Né? E isso não só se remete depois que a gente morre. O céu é tudo aquilo que você fez aqui e vai levar. É o mesmo estado de consciência. Mesma coisa, o inferno. Aquilo que você fez de mal e não se perdoa, você vai levar aquilo com você e aquilo vai ser um estado de perturbação constante em você. Né? Então, pensemos assim de forma diferente. Vai lá, pega o livro dos Espíritos, está aqui, vai esclarecer totalmente essa parte de inferno e céu. E parar de achar que tem lugares circunscritos. Não existe. Aliás, nós estamos mergulhados em Deus. Nem Deus tem lugar circunscrito, sabe por quê? Porque Ele está dentro de todos nós. Nós respiramos Deus toda hora. Alô? Acho que meu microfone aqui deu bizil. Na casa de meu pai, há muitas moradas, né, André? Jesus, quando diz para nós, repara que ele fala a casa, singular, porque só existe uma casa, que é o universo. Todo o universo é a casa do Pai. As moradas são as condições psicológicas de cada ser. E essas moradas no mundo espiritual, elas são definidas pelo que eu sou. Não é Deus que escolhe, não é Jesus, não é o juiz, sou eu. Quem eu sou? Eu estou vibracionalmente ligado a essa morada. Esse é um dos objetivos da reencarnação. Porque eu saí de uma morada não muito boa, pode ter certeza que todos nós não viemos do nosso lar. Não viemos. Apesar de que nosso lar fica dentro do umbral. Todo mundo acha que nosso lar é o paraíso. Lá é uma zona umbralina. Porém, é uma zona umbralina mais higienizada, mais purificada, para começar a tirar aqueles seres do umbral e dali dar base para que ele continue de uma outra forma. Mas ali não é as moradas mais felizes ainda, não. Tanto é que lá no umbral tem doente, eles sentem fome, sentem necessidades de moradias. Entendeu? Ali é uma zona muito terrena ainda no nosso lar. Mas as moradas de onde eu venho não são muito boas. Deus me dá a oportunidade de reencarnar para que eu me burile, para que eu cresça, para que eu evolua, para quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não volte para a mesma morada de onde eu saí. Não é? Então, sou eu quem escolhe a morada. Chama-se lei de afinidade e atração. Né? Eu sou ligado diretamente àqueles que eu estou vibracionalmente com eles. Se eu sou um bandido, ao desencarnar eu estarei no meio dos bandidos. Se eu sou um traficante, um viciado, quando eu morrer eu vou estar no meio desse povo. Se eu sou um suicida, eu estou vibracionalmente ligado a um suicida. Mas se eu sou um cara que faço bem, que procuro, não sou perfeito, mas eu faço bem, eu procuro ajudar, eu procuro auxiliar, procuro todos os dias corrigir os meus erros, mesmo que eu ainda falhe um pouco. Quando eu morrer eu vou para um lugar mais suave. Não é? Porque se a gente morrer e acabar, Deus não existe. Ponto. Então tudo isso aqui não vale nada. Se eu morrer e for para o mesmo lugar que um Chico Xavier está hoje, Deus também não é justo.
Porque Chico trabalhou a sua vida, não só nessa encarnação, como em outras pretéritas, para que ele fosse o Chico. Eu ainda não, eu ainda estou me arrastando, né? Tem gente que fala assim, quem será meu mentor? Esperando que o mentor dele seja um Francisco de Assis, né? Eu falei outro dia com o Sérgio, falei assim, você acha que Deus, que Emmanuel, o mentor do Chico, ia perder tempo em ser mentor meu? Márcio. Você acha que um espírito como Joana de Ângeles, que acompanha um Divaldo Franco, ia perder tempo em estar comigo? Quem escolhe o mentor sou eu. Vibracionalmente. É o que eu sou que vai atrair aquele ser do bem ou não do bem. Sou eu. Olha o trabalho que eu fiz até hoje. 0,00001. Olha um trabalho que o Chico Xavier fez. Olha um trabalho que o Divaldo Franco fez. É o trabalho deles que atrai a criatura para junto deles. É que mantém a evolução deles. Cada um tem o mentor que merece. Se eu tiver muito, vai ser o Zezinho, que é um pouquinho melhor do que eu, porque tem que estar melhor do que eu para me orientar. Né? Que está ali me incentivando, me puxando a orelha dia a dia, tentando. Gente, isso é natural, mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a gente entende que não estamos desamparados e que não estamos sós. Né? Então a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas não, né, André? É porque não faz sentido. Precisa preocupar em melhorar. Exatamente. A única preocupação que eu tenho é de melhorar. E a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, eu chego a arrepiar, eu sou apaixonado demais com essa doutrina. Ela fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega a vencer as suas más tendências. Olha que maravilha. E eu posso tirar a palavra espírita e colocar cristã. Reconhece o verdadeiro cristão por aquele que se esforça a vencer as suas más tendências. Não é o perfeito, não é o bonitinho, engomadinho, é aquele que se esforça. E dizer que eu me esforço não quer dizer que eu ainda não vou escorregar, porque eu vou escorregar. Eu ainda vou fazer porque faz parte da minha evolução. Eu ainda não sou um ser muito evoluído para conseguir todas as atitudes acertar. Mas é o esforço, aquele esforço do reconhecimento que errou, do reconhecimento que não deve ser repetido e daquela busca constante de ir se melhorando ao longo das jornadas. Por isso a reencarnação. Deus é um Pai tão bom que Ele não limita. Ele não limita. Eu vou voltar tantas e quantas vezes for necessário até que eu consiga fazer a minha divindade, porque eu sou divino, eu sou filho de Deus e trago em mim a divindade, brilhe, se acenda, que eu passe a ser luz também no caminho, não só no meu, como dos meus irmãos, porque eu preciso dos meus irmãos para evoluir, porque sozinho eu não vou. Né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Alma e espírito têm o mesmo significado? Sim, é uma coisa só. Né? A doutrina espírita, ela faz uma distinção aí pelo seguinte, para que não haja confusão nos textos, na hora da explicação de Allan Kardec e nos textos espíritas, é que alma é o espírito encarnado. Tá? Então hoje eu sou alma, André é alma, e os amigos aqui são almas. Se eu desencarno, eu sou espírito. Mas o ser é o mesmo, não existe dois seres distintos. É só mesmo uma didática, para facilitar o entendimento na hora de uma leitura. Se você estiver lendo um texto espírita, quando fala alma, é o espírito encarnado. Quando fala espírito, já é ele desencarnado, fora do corpo. Entendeu? É só para didática mesmo. Deixa eu ver, está funcionando? Tá. Então, é isso aí, não tem nem que falar, porque você já falou tudo, então... Alma e ser, só para definir, definições diferentes, né? E também fica mais fácil para a gente, porque realmente, alma, leio a alma, a minha alma, o meu espírito, né? E assim também outras pessoas de outras religiões, eles não gostam de falar o meu espírito.
Aliás, André, não é minha alma e meu espírito, é eu, alma, eu, espírito, né? Porque eu sou o espírito, eu sou a alma, eu não tenho, eu sou. É uma coisa só. E então as pessoas de outras religiões, elas falarem, o meu espírito, para elas já estão sendo invadidas por alguma coisa que não é delas, né? Porque é a mesma coisa de quem tem medo de espírito, né? Ela fala assim, ô filhinho, não fica com medo, você é um espírito. Aí a pessoa cai desmaiada. Então ela fala assim, não, fica tranquila, você é uma alma. Aí a pessoa já está mais tranquila. Então vamos lá, aí agora tem. A família são só meus parentes próximos? Assim, família é o que a gente tem de mais próximo, né? Mas nós todos somos família. Você tem família ali onde você nasceu, no seu círculo. Nós somos irmãos, como dizia Jesus, todos nós somos irmãos. Então, porém, todos somos famílias. É aquela história, a gente querer sempre circunscrever pessoas, lugares, né? Tudo somos nós somos irmãos. Só que dentro dos meus irmãos eu tenho a minha família, o Márcio tem a família dele, você tem sua família. Então, estes são seus irmãos mais próximos. E, geralmente, são com esses irmãos mais próximos que você vai viver, né? O que você precisa de ter seus aprendizados, né? Suas provações, suas expiações. Geralmente está ali próximo, né? Porque não adianta eu ter uma expiação que mora lá na China. Não vou aprender nada com o meu irmão lá da China, né? Então, eu preciso ter esses irmãos, essa família espiritual mais próxima a mim, para que ela possa me ajudar na minha transformação, na minha evolução, e eu também possa ter para com eles esse mesmo respeito e amor, né? Mas, de fato, irmãos mais próximos são nossos parentes, e todo o resto são nossos irmãos também. É interessante, André, porque a gente raciocina o seguinte: Deus não criou espíritos primos, não criou espíritos tios, não criou espíritos pai, não criou espíritos mãe. Deus criou espíritos. Então nós todos pertencemos a uma grande família universal. Somos todos irmãos, filhos de um único Criador, um único Pai, né? Ou mãe, né? Um pai-mãe, ou mãe-pai. Então nós somos todos filhos desse único Criador. Então nós pertencemos a uma família universal. Enquanto encarnados, aí sim, mas esses parentescos são parentescos biológicos. Pertence só à encarnação. Aí sim, nós somos e temos pais, somos e temos irmãos, somos e temos tios, né? Somos e temos primos. Aí nós, temporariamente, existe esse laço parental entre nós. Porque, na verdade, nós somos todos de uma família universal. Quantas vezes um irmão biológico não é um irmão espiritual? E quantas vezes um amigo que não tem biologicamente nenhum parentesco comigo é muito mais próximo, muito mais afeto, muito mais fraterno, muito mais presente em minha vida do que um irmão biológico? Não é verdade? Por quê? Porque este, com certeza, em algum momento lá atrás, já foi até um irmão biológico, um pai biológico, uma mãe biológica. Então a gente tem aquela afetividade mais próxima, mais profunda com essas criaturas. Então nós somos todos uma grande família, e é isso que é gostoso de pensar. Uma outra pergunta: por que os espíritos de luz enaltecem a perseverança e a humildade? Nós temos que perseverar, sim, porque se eu desistir da minha jornada, eu vou falhar. Da mesma forma, quando a gente tem uma obrigação nos nossos trabalhos de sobrevivência, a gente tem que perseverar. Por exemplo, eu quero ser um empresário, então eu montei algo ali que me agrada fazer, tal. No início, a não ser que eu tenha um capital muito grande, ou uma herança, ou uma família que me banque, eu vou passar perrengues, eu vou passar dificuldades financeiras, entendeu? Se eu simplesmente desistir, não perseverar, eu não vou obter o sucesso. Com certeza eu não vou obter sucesso. O sucesso, a vitória, vem com a perseverança. Eu tenho que continuar, por mais difícil que seja, acreditar no meu potencial e naquilo que eu acredito que vai fluir.
né? Esse momento de pandemia agora, o Brasil está aí numa crise e tal, não o Brasil, o mundo, né? Nós estamos parados aí sem trabalhar, a gente sabe que muitas empresas estão passando aperto. Eu, que sou um profissional liberal, estou no vermelho, não estou nem no vermelho, já estou no roxo, né? Então, assim, a gente sabe, mas se a gente falar assim, então deixa para lá, vou entregar os pontos. É Deus que quer assim, né? Foi Deus que quis assim. Não, Deus não quis assim não. Põe na sua cabeça, Deus não quis assim não. Deus não envolve em coisas materiais. Coisas materiais é quem está na matéria quem cuida. Porque se Deus for começar a envolver em problemas nossos, financeiros, afetivos, Ele vira um pai injusto, porque sempre tem alguém em pior situação e Ele não está fazendo nada. Essas coisas são obrigações nossas. Aí entra a perseverança. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que procurar me moldar, me mudar, aceitar os problemas, buscar soluções, porque a vitória, quando se persevera, ela é doce. Ela é doce. Imagina, depois de muito, muito aperto, uma vida de construção, pode ser no finalzinho da sua etapa evolutiva ali de reencarnação, você consegue o seu sucesso. Quantas pessoas conseguem e logo depois falecem, morrem? Aí fala assim, não, de que adiantou? Adiantou demais, ele venceu. Poxa vida, que coisa maravilhosa, ele lutou uma vida inteira e venceu. Mas não desfrutou? Desfrutou sim, pode ter certeza. Que lá no mundo espiritual onde ele está sorrindo de orelha a orelha. De alegria, de ter perseverado e ter deixado para os seus que ficaram uma herança de não só do sucesso financeiro e do sucesso do seu empreendimento, mas também do exemplo de perseverança que ele deixou, de luta, de combate sem medo, né? A humildade é onde você já aceita a sua situação sem revolta, é onde você já não tem mais o orgulho de achar que você sozinho é o merecedor, de que você sozinho tem que desfrutar, que aí vem o egoísmo, vem o orgulho. A humildade é quando a pessoa reconhece que não depende de nada, mas ele depende de tudo. Ele depende porque ele sabe que é um filho de Deus. Ele sabe que ele não é o centro do universo. Ele sabe que ele é um filho amado. Que ele consegue, que ele tem potencial, que ele tem capacidade sim de fazer o que quer. Entendeu? O humilde é aquele que reconhece os seus erros, as suas fraquezas, mas persevera. Persevera porque não tem orgulho. A pessoa quando larga é porque é orgulhosa. O orgulhoso não consegue ser perseverante, porque ele se revolta. Ele não aceita. Então ele prefere chutar o balde e botar a culpa em alguma coisa externa. Bota a culpa em Deus, bota a culpa na vida, bota a culpa na sociedade, no governo, e vai botando culpa para não assumir as suas próprias falhas. O humilde não. O humilde reconhece e continua lutando, continua buscando, continua fazendo, porque ele entende que isso tudo faz parte de um grande processo evolutivo. É isso aí. E a gente precisa muito de entender que esses espíritos, eles estão pedindo, né, influenciando que a gente persevere para que a gente evolua, porque senão acontece a inércia, né? Porque muitos desses espíritos reencarnados hoje vivem um momento de rebeldia, porque não aceita, são os espíritos orgulhosos. Mas o que a gente precisa entender antes disso é humildade, porque as pessoas, né, Márcia, acham que humildade é andar de chinelo de dedo, né? Exato, aceitar tudo e ser inerte e não fazer nada. Então, esses espíritos, porque nos amam e de certa forma se identificam conosco, é que eles ficam como um pai cuidadoso que fala assim, vai, bate no seu bumbum, fala assim, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E é interessante, André, porque tem gente que acha que se humilhar é ser humilde, e não é. O humilde jamais se humilha, ele simplesmente não revolta, é diferente, né? Tem muita gente que aceita uma humilhação. O humilde, ele é justo, ele é bom. Mas ele mostra, olha, isso aqui está errado, eu não gostei disso não. Entendeu? Mas ele não agride, ele não revolta, ele não pune, ele não vinga, mas ele simplesmente fica na sua paz, ele mantém o seu equilíbrio e a sua paz. Não é isso, André?
Mantenha o seu centro, sabe pedir perdão, né? Porque hoje a gente vê muita gente que fala que sou humilde, sou super humilde, mas não sabe perdoar ali, né? O próprio irmão dentro da casa. Você me fez lembrar de uma coisa. Num estudo que nós fizemos com um companheiro aí, numa época, já tem alguns anos, ele falou assim, o verdadeiro caridoso, o verdadeiro humilde, não pode saber quem é. Porque se eu sou caridoso e falo que eu sou caridoso, eu já deixei a caridade. Se eu sou humilde e falo que eu sou humilde, eu já não estou sendo mais humilde, já estou sendo orgulhoso e vaidoso. O verdadeiro humilde, o verdadeiro caridoso, é aquele que nunca se satisfaz. Eu fiz uma caridade. Não, eu acho que eu poderia ter feito mais. Eu acho que eu poderia ser mais humilde. Eu acho que eu poderia aceitar mais. A pessoa, ela não se contenta, porque as virtudes, quando a gente começa a absorver as virtudes, e essas virtudes começam a fazer parte da minha vida, é uma busca sem fim. O prazer da paz interior, o prazer de uma mente equilibrada, sempre me pede mais. E é aí que a gente faz a ascensão. É aí que a minha luz começa a brilhar. Né, André? E nesses momentos agora que a gente está vivendo esse isolamento social, então ele vem trazendo muito isso para nós, né? Porque a humildade versus aceitação, né? Porque não tem como separar saúde e economia, são coisas que não tem jeito, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é aí que a gente tem que ter um entendimento. Se eu sou uma pessoa humilde, eu vou ter aceitação, vou saber viver aquele momento, né, da melhor forma possível, né, sem transgredir, sem ofender, né, tem gente que não consegue, já está reclamando, mas tenha mais um pouquinho de paciência, tenha mais humildade, né, espera mais um pouco, e depois que possamos sair fortes e reconstruir, né, mas que vão ter muita coisa para reconstruir, né. Alô? Os microfones hoje tá bom, não? A gente, encerrando, né, André? Já estamos no fim, infelizmente, que está uma delícia, né, esse estudo de hoje. A gente, nesses momentos, nós estamos passando aí de isolamento social, de quarentena, né, que a gente preocupado com a economia também, né? Porque não adianta ter saúde física se não tiver uma saúde econômica. E não adianta ter saúde econômica se não tiver uma saúde física, porque uma depende da outra. Nós precisamos dos medicamentos, nós precisamos dos hospitais, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de sobreviver de todas as formas, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, a gente tem que ter fé em Deus. Hora nenhuma eu me desesperei nesses momentos de pandemia, porque eu acredito demais em Deus, Andréia. Eu tenho muita fé em Deus. Eu lembro da história nos diz que lá na Idade Média, quando da peste negra, matou 1/3 da população da Europa. 1/3. Não existia medicamentos, não existia penicilina para infecção. 1/3 morreu. E tinha pessoas manipulando aqueles cadáveres para enterrar, para jogar na água, tal. E mesmo assim, 2/3 da população sobreviveu. Deus não desampara. Eu acredito que ninguém desencarna, a não ser o suicida, ninguém desencarna antes da hora. As pessoas que estão indo, estão no momento de ir. Eu vi esses dias no YouTube um vídeo do Divaldo Franco, agora, há um mês e pouco atrás, lá na Federação Espírita do Paraná. E na entrevista lá ele fala assim, eu estou com 93 anos e vim aqui. Se por um acaso eu desencarnar por causa do vírus, não digam que foi o vírus que me matou. Porque eu poderia ir de infarto, eu poderia ir de um derrame, eu poderia ir pelo desgaste natural da vida, porque a forma como vai é apenas o método do momento. Porque todo mundo morre. Lembre-se, esse 1/3 da humanidade que morreu por causa da peste negra já reencarnaram, você pode ter certeza. Já reencarnaram novamente. Esses amigos nossos que nós não queremos mesmo que vá, lógico. Eu não quero perder meus irmãos, eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder ninguém que eu amo. Mas eu vou perder um dia. Eu sei que eu vou perder um dia. Então a gente não precisa desesperar. Eu vejo o espírito apavorado, eu falo assim, poxa, como assim? Né? Eu até comentei que outro dia, Andréia, os cristãos primeiros, que eram levados aos leões, eram levados às fogueiras, eles iam indo cantando hino de louvor a Deus. A confiança em Deus e na vida futura é tão grande que eles se entregavam ao holocausto em paz, sereno.
Nós espíritas, nós católicos, nós evangélicos que nos dizemos cristãos, estamos desesperados. Não sei o quê. E briga de política para cá, briga política para cá, um acusa ali. Gente, o que tiver que ser, será. Mas a humanidade prossegue. É isso que a gente tem que entender. A humanidade prossegue. Gente, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe no domingo. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, André. Foi a primeira vez nós dois juntos, né? Foi. Uma alegria. Te agradeço demais a presença. Bom, viu? E que todos tenham uma feliz vida. Também te agradeço muito. Boa noite a todos e muito obrigada.